Glória ao nome dEle. Como é bom podermos estar nessa manhã, celebrando, adorando e bendizendo o nome dEle. Amém? Que privilégio para nós podermos estar aqui. E eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração. Agradecer aos meus pastores, discipuladores, pastor Liseu, pastora Suzy. E eu já quero justificar a ausência deles nessa manhã. Eles estão num momento de descanso, numa viagem, e mandaram um grande abraço à igreja. Nessa semana eles já estarão de volta aqui conosco. Amém? Que você continue colocando eles em vossas orações. Amém? Arraiá chegando, né, irmão? Uai, só. Eu quero ler com você 1 Samuel. Eu tenho certeza absoluta, você já deve ter ouvido, lido, meditado nessa história algumas vezes. Deus tem uma palavra para mim. Deus tem uma palavra para você nessa manhã. 1 Samuel 1. Samuel 1. 1 Samuel 1, verso 1. Vamos esperar o Juninho, que ele não achou ainda. Amo você, mano. Havia certo homem de Ramataim, Zuftar, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraiminita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Pai, esta é a sua palavra. Nós estamos diante da verdade absoluta. Eu te peço, Senhor, o Senhor conhece as minhas limitações e fraquezas.
Mas, Pai, nós estamos aqui, o Teu povo está aqui, os Teus servos estão aqui, prontos para ouvir a Sua voz. Fala que os Teus servos ouvem. Fala conosco, Espírito de Deus, nesta manhã, que o Senhor possa nos tocar, nos encher de fé e esperança, que saiamos daqui assim, nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus, amém. Eu inicio esse compartilhamento fazendo uma pergunta: qual é o seu maior sonho? Você deve ter alguns ou vários. Qual é o seu maior sonho? É exatamente sobre isso que eu quero compartilhar. Eu acredito que todos nós temos sonhos. E eu penso que quem não tem ou quem não sonha, pode até desistido de viver. Forte isso, não? Porque quem desistiu de sonhar, pode ser que tenha desistido de viver. E certeza absoluta, irmãos, que nessa manhã, aqui, você que está aqui, na jornada da sua vida, deve ter deixado alguns sonhos para trás. Já ficaram alguns pelo meio do caminho. Durante a sua caminhada de vida, alguns sonhos que não foram concretizados, hoje para você, na verdade, é um real pesadelo. Sonho que se transformou em um pesadelo. Você deve ter já passado por uma experiência dela. E quem sabe você que está aqui nessa manhã, já deve ter enterrado os seus sonhos. E aí, os irmãos sabem que quando você vai lá no cemitério, tem aquelas plaquinhas, né? Aqui já, aí tem lá a data de nascimento e a data da morte da pessoa. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã, e nesse entendimento dessa palavra sobre sonhos, você já enterrou muitos sonhos, e você mesmo já colocou aquela plaquinha, e na plaquinha está escrito assim: aqui jaz os meus sonhos. Pode ser que você entrou aqui nessa manhã assim: eu tenho alguns lá, já enterrei alguns lá. Mas, irmãos, nessa manhã, o Senhor Jesus me traz aqui, o Senhor Jesus te traz aqui nessa manhã, para te encorajar, para dizer para mim e para você, trazer de volta esses sonhos e colocar diante da presença dEle, porque eu e você nessa manhã estamos diante de um Deus que realiza sonhos. Eu e você estamos diante da presença de um Deus que faz o impossível. Para Ele não existem sonhos que não possam se cumprir. Para eles não existem problemas sem solução. Para Ele não existe filhos sem solução, casamentos sem solução, relacionamentos sem solução, porque Ele pode. Então, se nessa fala inicial minha te trouxe, por lembrar de sonhos que ficaram para trás, te trouxe um desânimo, não é hora de desanimar. Há uma palavra de esperança para mim e para você nessa manhã. Traz de volta. Ei, começa a lembrar daqueles sonhos que você deixou para trás. O Espírito de Deus está te dizendo: começa a lembrar nessa manhã, traz de volta e coloca diante da presença daquele que ainda realiza sonhos. É uma ordem de Deus para mim e para você nessa manhã. E esse texto que a gente leu vai falar de uma mulher que tinha sonho. Você conhece a história, irmão? Um sonho tão legítimo, um sonho muito bonito. Ela queria ser mãe, mas ela não podia até então. Ela era estéril. E aí eu fico pensando, irmão, se Ana fosse dos nossos dias, talvez se ela frequentasse a igreja, o Brasil para Cristo, Jardim Helena, não, outra igreja. Talvez as pessoas chegassem diante de Ana e falassem assim: olha, Ana, você é uma mulher que ora,
Você é uma mulher que vai para a igreja. Você está em todos os cultos. Você está doente, Ana. Alguma coisa deve estar errada. Alguma coisa deve ter acontecido na sua família. Deve haver uma maldição hereditária que você não pode ter filho. Não, tem alguma coisa errada. Maldição hereditária. Não era maldição hereditária. O problema de Ana não era maldição hereditária. Talvez se Ana fosse dos nossos dias, chegasse pessoas diante dela e dissessem assim: Ana, eu já sei, seu problema é pecado. Não, você precisa identificar isso. Você precisa saber o que é e você precisa confessar, porque senão os seus sonhos não vão ser realizados. Pecados, não era pecados não confessados. O problema de Ana não era pecado não confessado. Talvez, se Ana estivesse nos nossos dias, no nosso tempo, chegaria pessoas para ela e dizia assim: Ana, não é possível. Não, alguma coisa deve estar errada. Deve ser demônio. Isso mesmo que você ouviu, com NHO. Demônio, deve ser demônio na sua vida, Ana. Não, você precisa ir naquelas sessões para fazer aquela limpeza espiritual em você, Ana. Não é possível. É demônio. Demônio. Não, o problema de Ana não era demônio. O verso 5 vai dizer que o próprio Deus deixou Ana estéril. O verso 6 continua dizendo que Deus a tinha deixado Ana estéril. Ou seja, o problema de Ana não era maldição hereditária, o problema de Ana não era pecado, tampouco demônio. O problema de Ana era Deus. Deus? Mas Deus, Ele é tão bom. Deus sendo bom, e de fato Ele é. Deus é misericordioso, Ele tem o melhor para nós, E o problema de Ana era Deus. Como é que Deus pode adiar os nossos sonhos? E por que isso acontece algumas vezes? Quero compartilhar com você e a gente pensar sobre isso. Deus pode adiar os nossos sonhos mais legítimos. Por quê? E a primeira coisa que eu entendo e eu consigo enxergar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Nossa maior necessidade, irmão, não estão nas coisas, está em Deus. Não está nas bênçãos, mas está no abençoador. O que eu e você precisamos está em Deus. Nós podemos ter tudo de Deus, irmão. E nós sabemos, olhando para as Escrituras, que Ele é Deus galardoador. Ele tem prazer em nos abençoar. Sim, Ele é assim, o coração dEle é assim. Mas nós podemos ter todas as bênçãos dEle, mas nada pode nos satisfazer, se não for Ele mesmo. Nós precisamos dEle. Ele nos completa, Ele nos satisfaz. Só Ele é capaz de preencher o nosso coração. E aí, irmão, nós estamos vivendo numa geração idólatra, que pensa em si mesmo, humanista, sabe? E aí, puxa vida, é difícil dizer isso, mas até dentro de algumas igrejas você ouve isso, que a gente deve correr atrás das bênçãos para se satisfazer. Enquanto que nós olhamos para a Escritura, nós somos ensinados que nós devemos correr atrás do abençoador. E parece que nessa geração o negócio inverteu, sabe? É a vontade do homem que tem que prevalecer no céu. Seja na terra como é no céu. Não, parece que seja aí no céu como é aqui na terra. Parece que o negócio está trocado. Deus é quem está a serviço do homem, ao invés de o homem estar a serviço do reino de Deus. Quando nós começamos a querer colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus, Deus adia os nossos sonhos. Se nós colocarmos pessoas ou circunstâncias ou coisas no lugar que é dele, Deus vai adiar nossos sonhos.
para que a gente entenda que o que nós precisamos, que a maior necessidade nossa não são de pessoas, não são de coisas, mas sim dele. Porque o sonho de Ana foi adiado. Ana então começa a buscar a Deus de uma forma como nunca buscou antes. E quando Deus permite uma prova na nossa vida, não é para que nós sejamos destruídos, ou para que a gente fique fraco, mas é para nos fortalecer, fortalecer a nossa alma e a gente se lembrar em todo tempo: eu preciso desse Deus, eu preciso desse Senhor, qualquer outra coisa para mim não me satisfaz, eu preciso dele. Segunda coisa, Deus adia os nossos sonhos para mostrar que tudo que somos, tudo que temos, veio de Deus, é de Deus e precisa ser devolvido para Deus. Verso 27 e 28 vai dizer assim, Ana vai dizer: era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Graças a Deus que Ana teve esse entendimento. Se Ana não tivesse tido esse entendimento de que o seu filho, ela não é tudo o que ela precisava, o filho dela com certeza teria virado um ídolo para ela. Teria virado um ídolo. E é um risco que a gente corre hoje. Recebemos uma dádiva de Deus, nós apresentamos uma causa diante dele, ele é tão bom que ele dá. E aí quando a gente recebe essa dádiva de Deus, a gente transforma isso num ídolo. Transforma isso. E aí a gente substitui Deus por aquilo que ele nos deu. Substitui Deus pelas bênçãos de Deus. Sabe esse emprego abençoado que você tem, irmão? Você precisa devolver e consagrar a Deus. Esse ministério abençoado que Deus tem colocado na sua mão, irmão, isso é coisa santa, é precioso. Ei, você precisa devolver e consagrar de novo para Ele. Tudo que eu e você temos é dele. Ele só colocou em nossas mãos para administrarmos como verdadeiros mordomos fiéis. Precisamos devolver a Deus. Irmãos, às vezes a gente pede para Deus prosperidade, e Deus vai lá e concede prosperidade, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, não é assim? Ele dá. Só que aí é o problema, irmão, vai passando o tempo, você começa a prosperar, a pessoa começa a prosperar e ela não tem mais tempo para Deus, ela não consegue mais estar nas reuniões, não consegue mais fazer oração, nas reuniões de oração, começa a faltar nos cultos. Essa pessoa está o quê? Trocando, colocando as coisas no lugar que é de Deus. Não existe mais tempo para o abençoador, agora só existe tempo para administrar as bênçãos de Deus. Não é isso, o desejo de Deus não é esse para mim e para você. Tudo o que temos é de Deus. A vida que Ele nos deu, as bênçãos que Ele nos dá, a saúde, a inteligência, os talentos, habilidades, o trabalho, o ministério, a igreja, os amigos, pessoas, tudo é dEle. E nós devemos devolver em consagração a Ele. Então, irmão, para que Deus não venha adiar os nossos sonhos, recebeu alguma coisa dEle? Entrega de volta. Coloque tudo no altar, porque é dele, para ele são todas as coisas. Terceira coisa, vamos indo. Deus adia os nossos sonhos para nos mostrar que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Qual era o sonho de Ana mesmo? Qual era o sonho de Ana mesmo? Ser mãe. Esse era o sonho de Ana. Ser mãe. Mas qual era o projeto e o propósito de Deus? Era que essa mulher fosse mãe do maior profeta de Deus, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel. E aí, irmão, tem hora que a gente pede algumas coisas para Deus, ora, e a gente quer que Deus faz do nosso jeito, e as coisas não acontecem do nosso jeito, e aí o nosso bico, Deus não me deu. Lá vem o meme, né, Léo? Deus não deu do nosso jeito, a gente começa a ficar emburrado com Deus.
Só que quando Deus faz isso é porque Ele tem coisas maiores e melhores preparadas para mim e para você. Os pensamentos são maiores, os caminhos dele são muito maiores. A Bíblia diz que não há Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Que dizer da vida de José? Que dizer desse homem? Estava preso, estava lá na prisão. E aí ele pede para o copeiro de Faraó se lembrar dele. Mas o copeiro esqueceu. 2 dias? Hein, pastor Jean? 5 dias? 2 anos. Mas aí a gente pensa, como? Servo de Deus estava lá na prisão, fiel. Como é que Deus vai fazer isso? Por que Deus não tirou ele exatamente naquela hora? Quem sabe, se José tivesse saído da cadeia exatamente naquele momento, talvez seria só um copeiro, um enxugador de copos, excelente naquele lugar. Mas não, porque ele passou mais 2 anos lá. Deus estava forjando o caráter desse homem. Deus estava estabelecendo algumas coisas ainda que precisavam ser estabelecidas. E aí aquele homem sai de lá no momento certo e se torna no quê? Governador. Agora é ele que manda. Deus faz assim. Às vezes a gente pensa do nosso jeito, né? Nossa, mas podia ter livrado José naquele momento. Calma, Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Quando nós pensamos que Deus está longe, indiferente, aí é que Deus está trabalhando em nosso favor, porque Ele sempre está. Ele sempre está trabalhando por nós. Não há Deus como o nosso Deus. Outra coisa, Deus adia os nossos sonhos, porque Ele é Deus. Ele é soberano. Ele não depende da minha vontade e da sua vontade. Deus pode adiar os nossos sonhos simplesmente porque Ele quer, e está tudo bem. Irmãos, Ele é Deus. Léo, Ele sabe o que está fazendo. Deus pode adiar os nossos sonhos porque Ele simplesmente quis assim. E a gente se curva à vontade dEle, porque Ele é soberano. Ele não depende de nós. Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade. Irmão, quando Deus age, ninguém pode impedir. Ninguém. Deus está no trono. Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e sempre será o mesmo. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Talvez Ana tivesse ido nos melhores médicos daquela época, procurar cura, procurar uma solução. Talvez ela buscou esses médicos, e ela deve ter ouvido assim: olha, Ana, não tem jeito, não tem cura. Mas Ana, ela entendia que se Deus quisesse, era possível. Tudo é possível ao que crer. E a gente percebe que Ana creu. Então, irmão, é por isso que tem uma palavra para mim e para você de encorajamento nessa manhã. Não desista dos seus sonhos. Traz de volta os seus sonhos e coloca no lugar certo. Que em nome de Jesus, esses sonhos possam estar alinhados ao coração dele. Ao coração de Jesus. Não devemos desistir dos nossos sonhos. E aí talvez você entrou aqui nessa manhã e está ouvindo uma palavra como essa. E talvez você já tenha uma certa idade. Talvez você está pensando assim: eu não tenho tempo mais para sonhar. Acho que tudo que eu tinha que viver, Deus já fez, já realizou. Ei, santo varão. Olha o que diz Atos 2. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Então, irmão, em nome de Jesus, nesta manhã, volte a sonhar, diz o Senhor. Irmão, eu creio numa manhã de realização de sonhos aqui essa manhã. Guilherme, olha para mim.
Jesus está realizando seus sonhos, seus maiores sonhos. Você acredita nisso, vaso? Léo, Deus está realizando seus sonhos. Everton, Deus está realizando seus sonhos. Igreja do Jardim Helena, não sou eu que estou dizendo, é o Deus fiel que está aqui nessa manhã. Deus está realizando os seus sonhos nesta manhã. Então receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu dava uma palma pentecostal. Ele é Deus que ainda realiza sonhos. Eu já podia terminar aqui. Já estou terminando. Mas aí o que acontece, irmãos? Toma cuidado com os exterminadores de sonhos. Existem. Penina era uma delas, a rival de Ana. Tinha filhos, tinha saúde. Fico imaginando que ela deve ter chegado para Ana e falado assim: ó, Ana, você vai para a igreja, você fica orando essas coisas aí. Se isso funcionasse, olha eu aqui, não sou nem crente, tenho saúde, filhos. Exterminadores, cuidado, irmão. Cuidado com esse tipo de pessoa. Querem passar para nós a ideia de que ser crente é estar numa redoma, onde os problemas não vão nos atingir. E essa não é a verdade de Deus, não é a verdade da palavra de Deus. Eu e você sabemos, no mundo nós vamos ter problemas, aflições, mas existe uma promessa. Ele estará conosco todo o tempo e Ele venceu todas as coisas. No tempo ruim, Deus está. No tempo bom, Deus está. No tempo que falta tudo, Deus está. No tempo que farta, tem bastante, Deus está. Simplesmente em todo o tempo, Deus está. Deus está. João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mateus 28:20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como se não bastasse pessoas de fora lutando contra os sonhos, conspirando contra, agora é dentro de casa, o maridão Eucana conspirando contra o sonho de Ana. Ana ia regularmente até Siló, onde estava a casa de Deus, e lá estavam os sacerdotes, e Eli estava lá. E não constava que Eli orava por Ana. Olha que interessante, que orava, se colocava na brecha. É assim que a gente faz, né? Se colocava na brecha em intercessão por ela, orava por ela. Não. A primeira vez que o sacerdote Eli se dirige a Ana é para acusação. Está bêbada, mulher? Nessa hora? Deixa para depois do almoço. Brincadeira. Essa hora? Eu fico imaginando Ana ouvindo isso do sacerdote, do pastor da igreja. E fico imaginando se ela estivesse nos nossos dias. Ah, irmão, eu não sei não. Acho que ela ia fazer alguma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Ia fazer algum motim para tirar o pastor. Olha o que o pastor disse. Misericórdia. Ana não permitiu que o sonho dela fosse roubado, nem mesmo dentro da igreja. Não permitiu que o sonho dela fosse roubado, nem mesmo dentro da igreja. E Ana toma uma atitude, ela volta para sua casa. E aí, como eu disse, está lá o marido Eucana, um homem amável, um homem provedor, cuidadoso, zeloso, mas tinha um problema, não acreditava em milagre, porque ele conhecia a história bíblica, sabia que Deus tinha curado Sara de sua esterilidade, Rebeca, ele conhecia, e ele sabia que sua mulher orava por uma cura, buscava por isso, mas também a gente não percebe nas escrituras Eucana intercedendo pela sua mulher. Não, mulher, eu estou junto com você. Nós estamos diante dessa causa. Deus vai intervir nessa causa, mulher. A gente não acha isso. No verso 8, ele tem uma atitude estranha, o marido dela. Eu acho que ele deve ter chegado, Ana, eu não entendo.
Não tem jeito, mulher. Você fica aí orando, mas é um problema sem solução. Não vamos mais perder tempo com isso. Daqui a pouco você fica aí prostrada. Aliás, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Está escrito, nós lemos. Para com isso, mulher. Pense em você, pense em mim. Chore por mim. Não liga para mim. Misericórdia. Mas Ana não desistiu, irmão. Ana não desistiu dos seus sonhos. Então, irmão, nessa manhã, ao olharmos para o exemplo dessa mulher, pessoas lutando contra ela, o seu próprio marido querendo exterminar o sonho que ela tinha, ela não desistiu desses sonhos. Mas o que fazer quando Deus adia os sonhos? Eu já estou partindo para o final, tá bom? Se os irmãos já quiserem. O que fazer quando esses sonhos estão sendo adiados? Quando os sonhos estão sendo adiados por Deus, nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos continuar orando. Nós precisamos continuar crendo que o milagre ainda vai acontecer. Mas só que qual é o problema, irmão? Muitas vezes a gente desiste cedo demais. Quantos casamentos, irmão, que era só mais um pouquinho de compreensão, que dava certo. Quantos casamentos, irmão, que era só um pouquinho mais de perdão. Quantos relacionamentos, irmãos, que faltou só um pouquinho mais de entendimento, de empenho. Nós estamos numa geração que diante de um primeiro obstáculo, já quer desistir de tudo. Que Deus nos livre disso, irmão. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu sei que vocês têm sonhos, então não desistam deles, coloque diante de mim, porque Ele é poderoso para fazer e para realizar. Nós estamos diante de um Deus nesta manhã que realiza sonhos. Eu não sei qual que é o seu grave problema, a sua luta que você tem passado e enfrentado nesses últimos dias. Eu não sei. Talvez você já deve ter ouvido de homens: isso aí não tem jeito mais. Talvez você deva ter ouvido um diagnóstico terrível de um médico: sentença de morte. Talvez você estava procurando algo, não sei, tantas coisas, irmão. Uma porta de emprego que você vem procurando há tanto tempo e não. Talvez você não acredite mais. Mas nós estamos diante daquele que é poderoso para realizar muito além do que nós estamos pedindo, pensando, imaginando. Deus é um Deus fiel à aliança e que realiza sonhos. Sonhos. E aí Ana nos ensina: se os nossos sonhos estão sendo adiados, nós devemos tomar posse das promessas da palavra de Deus. O verso 17, o mesmo sacerdote Eli, que antes acusou aquela mulher, acusou Ana, falou tolice, agora ele é profeta de Deus e ele dá uma palavra para Ana: Ana, vá para a sua casa e que Deus lhe conceda o que você pediu. Essa palavra era boa demais, porque é uma palavra de Deus, e essa palavra transformou a vida de Ana. Essa palavra trouxe vida. 2 resultados que eu posso, no mínimo 2, que essa palavra de Eli, palavra de Deus para Ana, pôde acontecer na vida dela. Curou Ana emocionalmente. Logo que ela desceu para Siló, havia um brilho no rosto de Ana, transformada. E muitas pessoas, a gente percebe assim, com o semblante abatido, por conta da luta, dos problemas, das adversidades, tomadas pela tristeza, pelo desânimo. Não sei se você entrou aqui nessa manhã assim, irmão. Não sei. Mas se você acreditar e crer e tomar posse da promessa que há na palavra de Deus, toda tristeza vai embora. Porque a palavra de Deus é remédio para o nosso coração, é bálsamo para a nossa alma. A palavra de Deus faz isso com a gente. E um outro resultado na vida de Ana, cura física de Ana. Curou emocionalmente essa mulher e curou
fisicamente. Quando Ana vai para Ramá, tem relações com seu marido, Deus se lembra dessa mulher, ela tem o filho e dá o nome de Samuel, e então o milagre acontece. Então, irmão, primeiro a gente crê, e depois a gente vê a glória de Deus. Tem sonho aí, irmão? Tem muito. Tem muito sonho ainda aí no teu coração. Você crê que Deus pode fazer? Eu creio. Então, irmão, creia. Deus está realizando sonhos nessa manhã. Sonho de casa própria. Sonho de uma faculdade nova. Sonho de novos ministérios. Ei, pastores, líderes, homens e mulheres cheios da presença de Deus. O Senhor está levantando aqui nessa manhã. Qual é o seu maior sonho? Faça igual Ana. Coloque-se diante de Deus. Pega esse sonho que estava lá no túmulo e coloca diante do Deus vivo nessa manhã, porque Ele é poderoso para fazer, irmão. Ana creu. Ana, durante muito tempo, deve ter ficado presa lá no seu quarto, escuro, angustiada, amargurada. Mas quando ela escuta a palavra de Deus, ela volta para casa. Ela crê, volta para seu marido. As coisas começam a mudar. E a Bíblia diz que Deus se lembra dela, abre o ventre dela e dá um filho a ela. Eu finalizo dizendo que Deus não perdeu o controle das coisas e nunca perderá. Deus é soberano, e Ele é soberano na prática. Ele está fazendo. Creia, irmão. Deus é soberano na prática. Ele está no controle na prática. Deus nunca é pego de surpresa. Nunca é pego de surpresa. Então, irmão, se você entrou aqui meio triste hoje, porque você tinha um sonho apresentado diante de Deus, e, irmão, simplesmente creia e volte a colocar esse sonho diante da presença daquele que pode realizar. Volte a sonhar. Volte a crer, volte a acreditar. A palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã é uma manhã de realização de sonhos. Eu creio que em pouco tempo, irmão, eu ouvirei testemunhos de sonhos que o Senhor fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu creio. Nós ouviremos, nós contaremos uns aos outros. Ei, eu tinha um sonho que há tanto tempo não acontecia. Eu não sei, Deus interviu nessa causa, e hoje eu testemunho, eu vivo esse sonho de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Você que sonha em ser curado fisicamente, você que tem um problema aí físico, irmão, seja curado nessa manhã, em nome de Jesus, aquele que realiza sonhos. Ele é poderoso. Eu encerro lendo 2 versos, Efésios 1:9, para nós orarmos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Há poder de Jesus em nós aqui nessa manhã, operando em nós nessa manhã. 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, irmão, há grandes sonhos que ainda vão ser realizados na sua vida. Não desista de sonhar. Coloque os seus sonhos diante de Deus, porque eu e você servimos a um Deus que realiza sonhos. Glória, glória, glória a Deus.